a luz está estourada, mas nós somos pessoas sábias e o que importa para a gente é o que está sendo dito, não é? Nós valorizamos o conteúdo. Então, assim, aqui é o único lugar que tem para gravar. Eu estava pensando na no antes e no depois da internet, não é? É porque antes, né, eu vivi esse tempo, eu vivi os anos 80 e o começo dos anos 90, e, os anos 90, né, até quando a internet se popularizou no Brasil, até quando ela ficou mais acessível, mais barata. E antes era assim, antes nós não tínhamos como é que eu vou dizer? Nós tínhamos muito poucos meios de comunicação que eram opinião pública e que validavam aquilo que nós assistíamos, né? Existiam 3 ou 4 jornais em cada cidade, né? 5 ou 6 canais de televisão, ou 7, e era isso, aquilo era opinião pública, né, eles que iam dizer o que era certo, o que não era, eles meio que regulavam, né, o que seria mostrado, eles meio que regulavam, né. Obviamente que hoje em dia, depois da internet, as pessoas têm muito mais liberdade, né, a liberdade ela não se compara, né, aqui nós não vamos exaltar, obviamente, a falta de liberdade. Mas o que aconteceu? Depois que veio a internet com força, né, nós começamos a perceber isso que algum, algum pesquisador cunhou esse termo, né, depois você pode procurar quem foi, que cunhou esse termo da bolha, né, de vivermos em bolhas, não é? E isso ficou muito mais acentuado, né? Por isso que lá o, o Humberto Eco, né, disse aquela frase que ficou, que eu acho que de tudo que ele fez, coitado, fez tanta coisa, acho que foi a frase que ficou, né, ele fez inclusive o Nome da Rosa, Em Nome da Rosa, o livro, né, e fez livros, eu li até livros dele sobre como escrever uma tese, tudo isso, e ele falou aquela frase, né, que a internet deu voz aos imbecis, né, ou aos idiotas. E uma coisa ficou assim, uma coisa que eu percebo muito é realmente essas seitas assim que foram surgindo, foram se multiplicando, não é? As pessoas elas passaram a se encontrar e e tem coisas comuns, né, em comum, e assim diversos grupos surgiram na sociedade, diversos grupos, né. A sociedade ela ficou muito mais dividida, né, pelo bem ou pelo mal, não é. Ela ficou muito mais dividida, assim, né, ela ficou, assim, eu fui estimulado a falar sobre o tabu, uma vez, sobre os tabus, e eu disse: "Tabu para quem, né? Tabu para quem?" Porque o que é tabu para um grupo não é tabu para outro, né. E hoje as pessoas vivem no seu mundinho, elas conseguem viver ali 24 horas com pessoas que pensam igual a ela, né, ela vai atrás de validação, ela vai atrás do viés de escolha, do viés de confirmação, e está tudo lá confirmado que ela pensa. Ela pensa a maior loucura, né? E está tudo confirmado. Então, os grupos, eles ganharam muito mais força e se organizaram muito mais. Essa liberdade dividiu mais a sociedade, né? Talvez ela seja necessária, mas ela dividiu mais a sociedade do que ela criou consensos, né? Ela dividiu muito mais a sociedade, os grupos, pequenos grupos se fortaleceram, né? E grupos que já existiam passaram a ser unidos e as pessoas passaram a viver aquilo. Então existe hoje
na vida, né, na vida, agência, pautas, né, que são desses grupos, né? E às vezes você fala algo e vê um grupo que é barulhento na internet. Ele não é grande, mas ele é barulhento, ele é agressivo, né? Muitos dos grupos que estão opinando nas leis e tudo isso, antigamente eram ridículos, nem eram ouvidos, entendeu? E hoje eles são muito fortes mesmo, né? E você ouve falar de uma coisa, do movimento, né? Sei lá, eu vou baixar muito o nível agora, mas você ouve falar de terraplanista, e é uma coisa forte, é gente pra caceta, entendeu? Mas e é muita gente, mas eu tô apelando, né? A gente sabe que tem outros grupos que são chatos e que de repente eu não vou poder falar aqui, né? Mas assim, as pessoas se uniram de uma forma agressiva, não é? Se uniram de uma forma agressiva. E elas põem o dedo na cara da sociedade para exigir que a sociedade seja daquela forma, que adote aquele ponto de vista deles, né? E são muitos grupos, né? São muitos grupos, e são muito barulhentos. Então a internet mudou isso, não é? Hoje tem a organização de qualquer coisa, né? Tem a organização das pessoas que só andam pelo lado esquerdo da rua, né? E esse grupo vai lá e quer que se construa, quer que se cuide do lado esquerdo, né? Uma coisa que não é nem um consenso da sociedade, né? Que as pessoas não estão nem aí para eles, nem aí para as pautas deles, mas eles vão lá e exigem tudo isso. Então, assim, isso é uma é uma grande diferença que eu percebo, não é? É uma grande diferença. Eu não posso aqui ser indelicado, né? E dar nomes, não é? E dar nomes é super perigoso, porque existe a censura, existe uma série de coisas, eles vêm para cima de você e querem acabar contigo, com a tua vida, então é super perigoso, mas pode acontecer, não é? Então, é, é isso, assim, né? A pessoa fica o dia todo naquele nicho dela, ouvindo sobre aquilo, falando sobre aquilo, e aquilo passa a ser o mundo, entendeu? Aquilo passa a ser o mundo, isso é uma coisa que mudou muito com a internet, mudou muito, mas muito demais. Eu era novo, mas eu era um garoto observador, e eu observo isso hoje. Mudou muito com a internet. Às vezes eu chego a sentir falta daquela simplificação. Ah, tá, são esses caras que mandam. Foda-se. Entendeu? A gente vai ter que obedecer mesmo de qualquer jeito, seja quem esteja no poder. E tudo isso, então, é isso. A internet dividiu a sociedade demais.